Então a palavra fraternidade significa para nós irmãos. Cada um de nós devemos ser irmãos um dos outros e viver essa fraternidade para ajudar um outro a ser melhor. Esse é o primeiro ponto, né? E outro ponto, que é o tema desse ano, Ecologia Integral, é repensar a nossa relação com o meio ambiente e com a justiça social também, né? Porque nós estamos percebendo que Deus viu, né, que tudo era bom, como diz o lema. E quando Deus viu que tudo era bom, Deus criou o homem e a mulher e depois deixou o mundo, o planeta, que é a casa comum, é claro, para que pudesse administrar bem, cuidar bem dessa casa comum, né? A palavra casa comum significa isso, que é a casa de todos nós. E aí eu acho que a Laudato Si, mas não só a Laudato Si, o sínodo, mas também não só o sínodo, a Fraternitude, ajuda a gente a entender o que significa isso da responsabilização. Porque somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, no entanto, temos responsabilidades diferentes. A gente não pode pensar, e a própria realidade mostra isso pra gente, que os povos das águas, das florestas, aqueles que vivem do que a natureza dá, dos bens comuns da natureza, têm a mesma proporção de responsabilidade do que as grandes indústrias, o capital financeiro, aqueles que se apropriam das terras e dos bens comuns, tornando-os privados. Então, como é que a gente, ao observar a sociedade, a gente pensa na responsabilização de cada um? Porque a partir daí a gente consegue, então, entender que nós, filhos de Deus, que seguimos o Evangelho, nós estamos unidos para resolver um problema. E a doutrina social da igreja é um documento que a igreja tem como base para mostrar para a sociedade, para o mundo, que ela também tem essa missão não só de cuidar da parte espiritual, mas também de trazer o bem comum a todos, né? Por isso que todo ano a campanha da fraternidade, ela traz esse tema pertinente para a sociedade. Nesse ano, o caso é a ecologia, justamente para ajudar não só na parte espiritual, para a gente refletir como é que está a nossa vida de santidade, para nos ajudar na nossa vida de conversão também. Quando a gente pensa em ecologia integral, pensa fraternidade e pensa em bens comuns da natureza, a gente está pensando o seguinte: é necessário que haja um processo integral que passa por vários setores da sociedade, do cultural, ao econômico, ao político, ao individual, das escolhas que a gente faz, mas isso tudo norteado por um pensamento de mundo que a gente acha que é o mais correto. E esse pensamento de mundo, essa forma de enxergar o mundo, já está no Evangelho. O que a gente faz é só atualizar com os problemas concretos de agora. Então esse é o exercício. Então eu acho que o católico, o cristão, não precisa ter medo de ser taxado de teólogo da libertação, de comunista, de esquerda, de direita. Eu acho que esse não é o ponto principal. O que nós temos que nos preocupar é o seguinte: no Evangelho nós estamos de que lado? A campanha da fraternidade, ela traz um tema pertinente para que a sociedade possa refletir, né? Então, essa pergunta, diante dessa resposta que eu vou dizer, é justamente isso, né? Para que o cristão ele possa realmente refletir nas suas ações, nas suas atitudes, se ele realmente está cuidando da sua casa comum, que é o planeta, né? Porque não adianta nada nós termos só uma vida de oração, uma boa vida de espiritualidade, mas se no dia a dia, no concreto, a gente não coloca em prática aquilo que a gente vive, né? Então, aquilo que a gente reza, a gente precisa colocar em prática, né, em nossas atitudes e ações, como o tema desse ano, né, ecologia. Se realmente nós amamos a Deus, a gente precisa, né, demonstrar esse amor cuidando da casa comum. Por quê? Porque a ecologia também está o sinal da presença de Deus. Se nós, católicos, entendemos que o mundo que Deus quer que a gente construa aqui na Terra é um mundo para todos, para que todos vivam em abundância, então essa é a linha que vai nos unir. Ou seja, nós católicos queremos construir um mundo onde todos vivam bem, vivam em abundância e que nossos bens comuns sejam partilhados para um futuro de equidade.